Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Né? E é isso. Porque muitas vezes o que está no coração já mudou, né? Os propósitos mudaram, né? E aí, sobre a questão do recomeçar, que a gente vai continuar aqui, eu me lembro assim de algo que o Senhor põe no meu coração. Paulo disse que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, o cristão, ele vai tomando uma proporção dentro do corpo de Cristo, ele vai fazendo algumas coisas para Deus, e daqui a pouco ele já não atribui mais a Deus. Exatamente. Aquilo que ele faz, né? Ele pensa, poxa, eu sou bom demais. Própria força, né? Eu sou quase que um filho preferido do Senhor. Aí ele começa a se comparar com os outros. Eu faço tanto, e é o outro lá que não faz quase nada. E recebe tapinha nas costas do pastor. Marta e Maria. Olha lá. Aquele lá não faz praticamente nada, mas o trabalho pesado é sempre comigo. E uma das primeiras coisas que faz alguém cair, que é importante nós falarmos aqui, que as pessoas elas enumeram questões que a sociedade enumera como pecado, a gente sempre tem falado sobre isso. Fulano adulterou, fulano usou droga, fulano bebeu, encheu a cara, agora viciou. Então as pessoas colocam aquilo que para a sociedade são coisas que destroem a vida do ser humano. Isso aí não é novidade para ninguém. Agora, e aquilo que é para o nosso Deus, né? Então, a pessoa, muitas vezes, a razão da queda dela, aqui nós estamos falando de cair da fé, ela começa a se comparar com os outros membros do corpo de Cristo. Ou para mais ou para menos. Ou ele se inferioriza, porque na mente dele o outro fulano é mais especial que ele, tem mais privilégios, ou ele se superioriza. Eu faço mais que todo mundo, então eu sou o bambambam. Bam, bam. E aí vai chegando uma hora que Paulo, aqui nesse contexto, que eu não vou entrar em tudo, ele fala, olha, nós temos esse tesouro que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus. Este poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, ele é derramado num vasinho de barro. Parece assim que o Espírito Santo pega Paulo e fala, pessoal, vem cá. Parem de se achar coisa demais. Se coloquem no lugarzinho de vocês. O vasinho é de barro, não está com nada. Você já viu que valor que tem vaso de barro? Nenhum. Não tem. E o valor que tem ali é aquilo que Deus derrama em nós. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando de vaso? Porque daí o Senhor me leva para aquela palavra que eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo, vão ouvir ainda, conhecem, que está em Jeremias 18. Que fala sobre o quê? Um oleiro que está construindo ali um vaso e, de repente, aquele vaso quebra. O que o oleiro faz? Ele põe o vaso ali e começa a remendar barro? Não. O que a Bíblia diz que ele faz? Faz de novo. Ele recomeça. Ele recomeça. Ele recomeça. E aquilo que foi feito lá atrás, quebrou, vai ficar lá. Ele vai recomeçar um novo.
E muitas vezes nós queremos recomeçar pegando valores do passado, opiniões do passado, coisas que muitas vezes me levaram até mesmo a cair da fé. Opiniões que talvez eu tenha, eu continuo trazendo para a minha vida, mas ainda assim eu quero recomeçar. Mas já aí, querido, já não vai funcionar mais. Para eu recomeçar, eu faço um recomeço, agora é tudo novo, eu preciso estar disposta. Né? Inclusive, na canção Recomeçar, diz, eu quero voltar ao meu primeiro amor. E você ainda cita aí em Apocalipse, que é o quê? Lembre-se de onde você caiu da fé. E pratique o que praticava. Eu pratico o que é correto, mesmo sem sentir, pela fé. Às vezes também as pessoas querem sentir as coisas. Né? Eu não senti no coração. Eu vou recomeçar. Mas eu não senti no coração de pedir perdão para fulano. Mas aquilo está... A gente sempre fala disso, né? Aquilo está me amarrando, me prejudicando. Já não é o fulano em questão, é a minha própria vida. Então, eu preciso liberar perdão para o fulano. Porque aquilo não está fazendo mal para o fulano, está fazendo mal para mim. E já que está fazendo mal para mim, o Espírito Santo muitas vezes está trazendo lá na minha comunhão, o Espírito Santo começa a mostrar, olha, isso aqui está te prendendo. Sabe por que você não consegue recomeçar? Porque você se compara muito com os outros. Porque você se inferioriza muito. Esse complexo de inferioridade eu quero curar. Esse complexo de superioridade também eu quero curar. Você não é melhor. Inclusive, é algo que a gente tem conversado muito esses dias, né? Muitas vezes as pessoas, o cristão, ele está levando uma vida com Deus, de repente ele para, ele acontece coisas na vida dele, ele se deixa levar e ele começa a viver uma vida completamente carnal. Muito bem. Só que aí, de repente, esse cristão entende, poxa vida, está muito carnal minha vida, eu estou muito longe do Espírito, das coisas do Espírito, e eu estou muito vazio. Então a pessoa começa a entender que é a falta de Deus. Aí ela começa o quê? A buscar de novo, ela recomeça. Aí daqui a pouco ela começa a achar que ela é melhor que todo mundo. Ela passou anos lá vivendo a vida dela, mas agora, porque ela voltou, esse é o caminho, hein? Eu estou fazendo o que é certo. E isso aí atrapalha muito as pessoas. Se sente aprovado, né? Se sente aprovado pela própria força, na própria força. Né? E tudo vem do Espírito, queridos, tudo vem de Deus. Tudo é, como a gente vinha conversando, tudo é unção. Se nós não aprendemos a nos entregar a isso, a entender que a unção do Espírito move o mundo espiritual ao meu favor, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não escuto, aquilo que eu não sei, ele move no sobrenatural, no invisível, coisas que muitas vezes eu fico tentando fazer do meu jeito. Por isso que Deus ainda é tão bonito, tão maravilhoso, que ele fala, 1000 anos para mim é como um dia. É como se ele falasse, gente, vocês estão aí tentando, e eu muito rápido faço. Mas nós entramos nos 1000 anos, nós entramos igual o povo, muitas vezes, lá, que andou 40 anos no deserto, e eram para ser 40 dias. Né? Então, recomeçar é algo que pode estar latente hoje no seu coração. Amém. Mas que a gente possa recomeçar da maneira certa. Né? Recomeçar no Espírito, na comunhão. Parar de confiar na própria força, parar de culpar as pessoas pelos nossos infortúnios. A gente entrar no nosso quarto e rasgar o coração para o Senhor. Isso aí está desde o Antigo Testamento, rasgar o coração e não as vestes. O problema é que as pessoas faziam isso com medo da punição no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós fazemos porque entendemos que o nosso Deus é o primeiro que nos quer nesse lugar. Ele nos quer. Ele quer a nossa presença. Ele quer manter comunhão, ele quer se revelar. Mas enquanto nós ficamos ouvindo as outras vozes... Entender o verdadeiro arrependimento, né? O que seria o verdadeiro arrependimento? O que seria o verdadeiro arrependimento? Arrepender-se no sentido de entender, né? Porque, como você falou aí, as pessoas têm medo da punição ou interesse nas bênçãos, que eram princípios que a lei trazia à tona. Sim. E arrependimento é converter, mudar a mentalidade, né? É o metanoia. Mudar a mentalidade com a motivação certa,
converter a vida, os pensamentos, a atitude, a opinião, por causa do próximo e por causa de Deus, não por remorso, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, ela é pega no ato, né? No flagrante. Aí o camarada, ele é preso, por exemplo. Acabou aí de ele, furtar um aí objeto. ele fala, aí ele se arrepende. Eu vou mudar de vida, tal. Por quê? Porque ele foi preso, foi pego. Mas, se ele não é pego, ele sai até se gabando. Tomei um celular ali de uma bobona, né? Coisa parecida. Fumei um celular, ou coisa do tipo. Né? E assim vai, até nas outras questões mais sérias da vida, né? Então, assim, o arrependimento é realmente metanoia, mudar pela motivação certa. Tristeza segundo Deus, como a Bíblia fala. Né? Então, realmente, a pessoa desejar se comprometer a mudar, porque ela entristece o coração de Deus, ela deixa de lado a comunhão, e porque ela assume os seus erros que prejudicou alguém de alguma maneira. Né? Agora, o remorso geralmente é tipo aquele cara que a mulher fala que vai divorciar porque ele apronta demais, aí ele fala, não, eu vou mudar. Né? Aí o remorso. Né? Poxa, eu vou perder minha família, eu vou perder. Então ele pensa no que ele vai perder. Você vê que é uma linha tênue, né? Aí, às vezes é a mesma atitude, às vezes a pessoa chora pela mesma coisa, só que a intenção é errada. Aí não dá fruto. Né? Que o arrependimento que Jesus anunciou, arrependei-vos. Primeira coisa. Arrependei-vos. Ninguém falou de promessa nenhuma, só falou. A primeira coisa era metanoia, mudem, o reino de Deus está próximo, né? Mudem, convertam os pensamentos de vocês. Esse é o essencial para recomeçar. É o essencial, é o arrependimento. A base do evangelho, né? A base do recomeçar. Do recomeçar, a base do evangelho, tá ali. Sim. Né? Inclusive, João Batista, quando veio, ele falou o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o Messias está vindo aí, galera, vamos repensar nossa vida e mudar a maneira de pensar e as atitudes, porque ele está vindo, ele vai trazer o reino de Deus, vai ser maravilhoso, só que só vai conseguir entrar nele, verdadeiramente participar do reino de Deus, quem deixar-se ser mudado. O deixar-se ser mudado. É uma riqueza muito grande, né? Inclusive aqui em Jeremias 18, é interessante a pergunta que o Senhor faz. Ele fala assim, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Aqui ele faz uma alegoria, ele faz uma comparação. Tremendo. Acaso eu não posso fazer, comunidade de Israel? Vocês estão pensando que eu não tenho esse poder? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É que muitas vezes no contexto passado, eu não sei você, eu ouvia isso, que Deus ia pegar e ia macetar o vaso, ia destruir o vaso, ia mandar bastante doença, bastante provação para o vaso. Bastante fome, enfermidade, divórcio, morte, filho nas drogas, filho na prostituição, filho destruído, ia perder todos os bens. Uma vez uma pessoa falou para mim, ó, Deus me fez perder tudo, eu perdi avião, perdi meus imóveis, meus comércios. Ele falou para mim. Falou que foi Deus. Ele falou. Uhum. E eu tô aqui hoje, mas tô aqui. Atribuir a Deus. Aqui o que Deus está falando é o seguinte, eu posso recomeçar a vida de vocês. Só que eu vou passar para vocês a minha mentalidade agora. Dentro da minha palavra eu quero ensinar. Vocês precisam ser ensináveis. Jesus não falou isso? Aprendam de mim. Aí só que ele fala assim, porque eu sou manso e humilde de coração. Né? E aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Mas para eu aprender, eu preciso ser ensinável. É como qualquer coisa na vida. Você está fazendo um curso, você está fazendo uma faculdade, um curso superior, um após, um mestrado, não importa. Você só vai buscar aprender aquilo que você deixa-se ser ensinado. E você vai se interessante, né? O cristão, o filho de Deus, né? Ele se sujeita a todos os ensinos. Sim. Se sujeita a todo o sistema. Todo. E ele precisa se sujeitar
ao Senhor, né? É aquela pessoa que fala assim, olha, eu ouvi falar que tal coisa é boa para comer. Sujeita ao curso, sujeita à faculdade, Tudo. sujeita... Eu ouvi falar que se você fizer tal investimento vai dar certo. Sujeita à então, internet. ela fica buscando conselhos. A internet em si ela não é ruim. O que é ruim é a maquininha que está aqui. É a pecinha que está atrás da internet, que somos nós. A internet em si não é. A forma que eu opero, sim. Né? E o Senhor fala que eu preciso buscar conselho na roda dos escarnecedores e dos ímpios? Não. Muito pelo contrário. Né? Mas é o que muita gente faz. O fulano, o meu patrão, olha, ele me deu tal conselho e agora a pessoa quer recomeçar a vida. E ele falou que deu certo para ele, então eu vou fazer porque vai dar certo para mim. Ele não consulta o Senhor, ele não busca entender se aquilo é a verdade. Porque para o fulano deu certo, quem disse que para ele vai dar certo? O fulano é o fulano e eu sou eu. Sim. E já que eu me proponho a buscar a direção, o conselho do meu Deus, então eu preciso escolher a qual conselho eu vou ouvir. E você vê que o Senhor, pastor Márcio, ele guarda o coração do povo dele. Ele fala para buscar o conselho nele, na sua lei que é perfeita, na sua palavra, porque Deus já sabia que nós íamos receber milhões de conselhos ao longo da vida, milhares. E aí o cristão, na sua boa vontade, ele ia ficar assim agora. Qual conselho que eu ouço? Ele ia ficar duvidoso. O Senhor já fechou isso. Ele falou, o conselho é meu, embora Deus vá usar pessoas. Só que ele vai usar pessoas dele, embasadas na palavra. Amém. Ainda que uma pessoa venha me aconselhar, se o que ela está me aconselhando não tem base bíblica, então, o Senhor já fez isso para nos guardar. Olha que lindo. Tudo para guardar o nosso coração, para que a gente não viva no engano, na meia-verdade, na mentira. Né? Então, o recomeçar, inclusive, eu posso dizer que muitas e muitas vezes na nossa vida nós vamos recomeçar de várias formas. Não é só porque a pessoa saiu da igreja, agora ela vai recomeçar. Não é isso. Um pensamento errado que ela tinha, que ela percebe pelos frutos que aquilo não está dando retorno. E a comunhão mostra. A comunhão vai mostrar. Aí é momento dela entrar nesse recomeço. E essa canção até aqui fala, entregar aos pés da cruz minhas angústias, meus temores, porque a angústia, o temor pelo dia do amanhã, muitas vezes petrifica as pessoas, o medo. Ela assiste tanto jornal que daqui a pouco ela tem medo de sair na rua. Porque ela fica ouvindo tudo o que está acontecendo e ela, ao invés de filtrar pelo filtro da palavra de Deus, ela pega e joga no coração. Ela pega e joga no coração. Olha que loucura. Né? E o temor petrifica. A pessoa fica parada na vida, parada no meio do caminho. Ela também precisa recomeçar, porque ela não é que ela retrocedeu lá atrás, ela simplesmente parou. E o parar não é negociável para nós isso. É inegociável essa questão. Por quê? Porque Deus fala lá para Moisés o quê? Moisés, por que o povo está parado? Manda o povo marchar, Moisés. Aí dá para falar, mas o senhor está louco, Deus? Olha o mar que está aí na frente. Moisés, estende o cajado, vai, Moisés. Manda o povo marchar. Não é tempo de parar. O inimigo estava atrás, mas não era tempo de parar. E as angústias, queridos, os temores pelo dia do amanhã, o passado que bate na nossa porta, eu vou fazer bem para marcar, ó. Tudo isso faz o cristão parar no meio do caminho.